Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar aqui de um livro que gerou muitos pedidos nas minhas redes por uma resenha, por uma análise e por uma exposição, que está levantando a curiosidade de muita gente por estar presente aí em vários lugares, várias plataformas e muita gente está lendo, eu mesmo não conhecia. Então, fique aí comigo, eu vou falar um pouquinho hoje de Flores para Algernon, de Daniel Keyes. Olá, tudo bem? Tô aqui no Paisagem de Flores porque eu vou falar de um livro de flores, Flores para Algernon, um livro escrito por Daniel Keyes. Antes de começar, então, por favor, deixe sua curtida aqui no vídeo, compartilhe o link do vídeo com pessoas que você queira aí que leiam essa obra, se você leu, deixe o seu comentário, ok? Se inscreva no canal se você é novo por aqui e antes de tudo, seja bem-vindo, espero que goste do nosso conteúdo aqui sobre livros. E vamos lá, esse livro eu li recentemente, foi uma experiência minha nova que eu tive com a leitura de um livro digital. Eu li o livro em formato e-book pela Amazon Unlimited, né? Pelo formato ilimitado aí de locação de livros do sistema do Kindle, e fiquei bastante feliz. Eu usava muito o Kindle para ler livros teóricos, livros muitas vezes que não eram literários, e dessa vez eu falei, vou encarar um romance literário diretamente no aplicativo, e eu achei legal. Fiz a leitura do livro digital, eu fiquei surpreso com a velocidade, com a praticidade que foi fazer essa leitura. Eu li o livro em poucos dias e eu dedico algumas horas de leitura por dia, mas não são tantas assim, porque a gente trabalha, a gente se dedica a várias outras coisas, e família, filhos. Eu sou um cara que faço várias coisas, e uma partezinha do meu dia fica para leitura e para pensar um pouquinho o conteúdo dos livros. Enfim, vamos lá. Esse livro ele foi escrito, olha só, para quem tem curiosidade, quem quer ler, eu vou dar um toque geral aqui para quem quiser, e se você leu, claro, pode comparar sua visão com a minha e deixar o comentário aqui no canal. É sempre bem-vindo e a gente sempre discute sobre isso, e inclusive segue pedidos dos leitores, né? Esse vídeo é um pedido do pessoal que segue meu Instagram, principalmente, que eu andei publicando coisas lá a respeito do livro durante a minha leitura, e o pessoal pediu a resenha. Eu falei, vamos embora, então vamos falar do Flores para Algernon. Muito bem, o livro foi escrito, olha só, primeiro foi escrito um conto em 1958, e depois virou o romance em 1966, com o nome que a gente conhece, tá? Ele foi lançado também, a história foi um sucesso, né? E até hoje eu penso, pô, mas eu não conhecia tão bem essa história, e hoje ele surgiu bastante, talvez pela morte do autor há 7 anos aí, e o livro passou a ser mais lido. Enfim, na década de 60 foi feito o filme, Hollywood fez o filme, tá? O filme em 1968, chamado Charlie, que é o nome do personagem principal, e esse filme, inclusive, foi produzido e dirigido por Ralph Nelson, e ele rendeu um Oscar de melhor ator pro Cliff Robertson, esse autor, Cliff Robertson, que inclusive fez papéis até o final da sua vida, né, já como idoso. Mas ele teve o Oscar de melhor ator representando o nosso personagem aqui, o Charlie. No final da década de 70, teve a adaptação como peça teatral, como musical, para o West End, que é a Broadway de Londres, tá? Que foi a peça Charlie and Algernon. Algernon é importante, e muita gente assiste documentários, enfim, depois que descobre, né, sem ter lido o livro, que Algernon não é o personagem principal. Ele é muito importante na história, porque Algernon é um ratinho na história, é um animal, pequeno animal de laboratório. Tá? O nosso personagem do livro é o Charlie, tá? É o Charlie, esse é o nosso cara. E então tem a peça Charlie and Algernon no final da década de 70 no West End. E o livro, como muitos dizem também, ele traz e representa diversos aspectos biográficos da vida do escritor Daniel Keyes. Tá? Ele foi professor de crianças com dificuldades mentais, professor de crianças com baixo QI. Isso gerou nele essa experiência para escrever esse tipo de tema também na literatura, ok? E aí está a nossa história, aí está o elemento principal da nossa história. Nosso personagem Charlie Gordon, que é o personagem principal, que conta a sua história como narrador, né, personagem da história, mas não é um narrador tão comum, vou explicar já por quê. O nosso personagem Charlie, então, ele é o primeiro ser humano a se submeter a uma cirurgia para aumentar a inteligência. Ou seja, isso não é possível até os dias de hoje. Isso torna esse livro um livro de ficção, tá? Um livro de ficção científica. Tá? Ele é submetido a uma experiência pela qual o ratinho Algernon passou antes que ele, e com sucesso eles resolvem aplicar isso em um ser humano. E o nosso personagem Charlie é um menino com deficiência mental, é um rapaz com QI muito baixo, com muitas dificuldades por isso, um rapaz que foi abandonado pela família. O tema do abandono é tangenciado pela história também, muita gente não fala, mas a história trata de abandono. E a história toca e penetra em temas morais e éticos muito importantes, como, por exemplo, o tratamento médico de deficientes mentais.
Qual é o tratamento médico que a sociedade espera por deficiente mental? Isso é um tema ético e moral que as sociedades todas devem discutir, e é um tema difícil de, né, de elaborar em cima dele, por conta de vários preceitos, então isso gera bastante dificuldade. O livro chegou a ser criticado em um certo momento, mas as escolas americanas e lugares e universidades continuam estimulando sempre a leitura desse livro. Okay? Por quê? Porque ele traz à tona uma coisa importante, que é a educação de crianças com necessidades especiais. Por isso que eu recomendo muito esse livro. Eu lendo esse livro, falei, nossa, e falava para pessoas próximas, esse livro tem que ser lido por quem tem filho, esse livro tem que ser lido por professores, todos os professores deveriam ler esse livro. Deve ser parte da formação do professor. Né? E você tem um livro, uma narrativa contada na visão de Charlie Gordon, escrevendo todos os relatórios de progresso após a sua cirurgia, para aumentar a inteligência. Tá? Então esse é o livro. E aí chega a questão também da linguagem, porque a linguagem do texto, isso é um ponto positivo para o autor, para o trabalho do autor. A linguagem é um ponto forte, porque a linguagem, o livro todo, então, são relatórios de progresso do Charlie após a cirurgia. Então essa linguagem, ela se desenvolve, ela muda, ele passou por uma cirurgia de aumento de inteligência. Então a gente tem um texto ao longo do livro todo, isso é fascinante, isso foi o que me prendeu a leitura desde o início, que é um texto com uma linguagem que reflete o estado emocional do Charlie durante o livro todo, o seu crescimento intelectual, as suas memórias que começam a surgir e serem interpretadas na visão do adulto. Olha que coisa legal, isso é um tema que dá um suco, que dá uma grande vitamina para um texto literário, não é? As memórias de uma infância sendo interpretadas por um indivíduo adulto. Certo? Minha tese de mestrado é sobre isso, eu vou falar mais sobre isso no vídeo mais pra frente. Então a gente tem uma linguagem de texto o tempo todo refletindo o estado emocional do Charlie, as suas memórias, as suas angústias, porque ele cria expectativas, vou operar, vou ser um cara que vai passar a ser inteligente, e ele passa a ser acima da média, né? E isso não é spoiler, isso é a história mesmo, tá? E aos poucos esse livro vai deixando pegadas pra gente de questionamentos que são perturbadores e duradouros na sociedade. O livro foi escrito há 50 anos e tá aí trazendo esses elementos para nós. Há diversos plots na história, de relação do Charlie com as pessoas, com o tio, o cara que era o seu empregador na padaria, ele era o auxiliar de padaria, ele se apaixona por uma professora dele, que foi quem ensinou ele a ler, quem ensinou ele a se identificar como pessoa, que é a Alice, e ela no fim acaba se envolvendo com ele também ao longo da história, tá? Há diversos temas, ele vira um cara famoso na história, é uma história fascinante. E eu recomendo essa história para todos os adultos que leiam. É um livro que tem muito a ensinar para todos nós. Fica esse depoimento, eu não quero ficar contando spoiler, o que vai acontecer e como é que é. Só tudo que eu contei para vocês é o desenrolar da narrativa, com essa força motriz muito forte e interessante, que é um personagem, uma pessoa resolvendo fazer uma cirurgia sem entender o que isso significa, porque o Charlie mal sabia escrever. Vocês vão perceber isso no início pela grafia dele, por escrever as palavras. Isso gerou um desafio para a tradução. Eu li o livro em português, mas estou muito tentado a buscar o exemplar em inglês também, para ver como é que foi feito, porque a tradução deve ter sido super complicada, porque ele não sabia escrever no começo. Ele vai aprendendo os processos da escrita e vai ensinando, contando pra gente, dividindo com o leitor. Nossa, olha, tem pontuação, tem vírgula. Imagina como é que era o começo do livro, que ele não sabia escrever. E tudo é ele que conta sobre a visão dele, a gente tem que interpretar. Então é um livro que oferece também os desafios narrativos importantes, né? de um leitor que pode ganhar bastante experiência com o livro. O que esse narrador está querendo dizer? São as palavras dele, é a visão de mundo dele. O que ele está sentindo significa o quê? Olha o que as pessoas estão fazendo para ele ou não estão fazendo. Ele dá a sua leitura, a gente interpreta pelos fatos à volta dele, né? Ele dá o elemento, mas ele não é onisciente, é um narrador que conta a sua própria história. E o narrador que conta a sua própria história, eu falo isso no canal desde que esse canal existe, que um narrador que conta a sua própria história é um narrador suspeito. É a sua visão dos fatos, a gente tem que tirar a nossa. E isso torna o livro um desafio saboroso para treinar aí a habilidade de leitura de todos vocês.
que é o livro que eu sugiro agora, é a resenha do livro que eu li, o melhor livro que eu li talvez em 2021 até agora. É isso aí, flores aqui para todos vocês que estão acompanhando o livro e vamos lá, sentar, acompanhar e dar uma lida na história do nosso lindo Charlie Gordon com flores para Algernon. Obrigado a todos pela presença, deixe seu comentário com as impressões sobre o livro. Um abraço!